Mudanças de regras de imigração provocou atrasos nos vistos e preocupa brasileiros que buscam trabalho em Portugal. Os detalhes com Álvaro Nocera. Luiz Henrique é barbeiro e tenta o visto com a esposa há mais de 6 meses. O casal está morando no interior de São Paulo para economizar, enquanto a permissão não chega. Com a demora, Luiz vem colecionando prejuízos. Que a gente morava junto, numa casa alugada, então a gente resolveu vir para cá para reduzir os custos, né? Para a gente guardar um pouco mais de dinheiro para poder estar levando para nossa ida para Portugal. E a gente está esperando, estamos nessa angústia, tem mais de 6 meses, a gente perdeu passagem, perdemos vaga de emprego, perdemos oportunidade de morar lá, né? Algumas casas que a gente já estava vendo para alugar e só vem perdendo. Conforme vai passando o tempo, só vem perdendo. As mudanças que endureceram as regras têm tirado o sono de muitos brasileiros que buscam uma vida melhor no velho continente. Antes, o imigrante podia entrar no país como turista, arrumar um emprego e solicitar a manifestação de interesse para conseguir se regularizar. Agora, o visto deve ser tirado antes do imigrante sair do país de origem, como explica o advogado especialista em imigração portuguesa, Wilson Bicalho. Aquela opção da manifestação de interesse nunca foi uma opção correta. O correto de se fazer com qualquer visto, seja para Portugal, Estados Unidos, qualquer outro país da Europa, é ir com visto consular do seu país de origem. Quando acabou a manifestação de interesse, as pessoas passaram a buscar o visto de procura de trabalho. O visto de procura de trabalho, o visto D7, o visto de estudo, enfim, todo tipo de visto. O grande problema é o consulado em si e a VFS Global, que é quem atende o consulado português no Brasil, não estavam preparados ainda para atender essa nova demanda, essa velocidade que passou a ter esses vistos. O governo português deve contratar mais funcionários para conseguir dar conta da demanda. Os pedidos de visto subiram 10% em um ano. Mas enquanto isso não acontece, Luiz e a esposa seguem na espera. Eu tinha proposto, né, que eu tinha um ramo para entrar junto com um amigo meu lá em Portugal, né, para a gente montar uma barbearia juntos. Ele tinha um prazo lá que ele precisava que eu chegasse até dezembro, né, porque em dezembro ele estaria vindo para cá e eu ia começar a assumir o espaço que ele estava. Porém já foi, né, ele já veio para cá, já veio embora, e eu perdi o espaço, perdi a oportunidade de empreender lá, né, de começar minha barbearia lá. Inclusive até o outro rapaz que pegou o espaço, entrou em contato comigo para a gente, né, trabalhar junto, ser sócio um do outro, mas até agora não saiu e eu não pude dar, né, um prazo para ele, tal dia eu vou estar aí com você. Porque ele manda mensagem, ele tenta ajudar a gente, ver lugares para a gente ficar, né, para a gente morar. Mas eu falo para ele, o visto não chegou ainda, a gente está esperando, e não dá para me dar um prazo para você que dia que a gente vai estar aí, porque estamos nessa espera ainda, né? O especialista faz o alerta para quem está na mesma situação. Não compre a passagem. Uma orientação que nós sempre damos às pessoas, e para evitar alguns dessabores que há, é que as pessoas não comprem passagem antes, não façam essa aquisição da passagem ou para um período muito próximo. As pessoas acabam que por ansiedade ou por necessidade ou por acreditar que aquele prazo de 90 dias, que é o prazo estipulado em média máximo para se devolver o passaporte, com visto consular, as pessoas acabam por comprar passagem, alguma coisa nesse sentido, e muitas vezes saem prejudicados. Recentemente, o parlamento português aprovou uma lei que simplifica o visto de residência para imigrantes de países que pertencem à CPLP, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Brasileiros terão prioridade no processo, mas ainda falta a sanção do presidente Marcelo Rebelo de Sousa. E esse visto vai ser uma vantagem muito grande. O brasileiro vai passar a ter acesso a um visto consular muito mais fácil, vai poder vir a Portugal, inclusive, e requerer esse visto aqui. Então, para nós brasileiros, em relação a Portugal, eu acredito que num espaço muito curto de tempo agora, essa questão do visto consular vai estar resolvida, porque Portugal precisa de imigrante, Portugal precisa da mão de obra imigrante. De acordo com a Agência para Integração, Migrações e Asilo, 368 mil brasileiros moram em Portugal com residência regularizada, o que equivale a 35% do total de imigrantes. Diogo da Luz, essas mudanças nas regras aí de política de vistos para os brasileiros tem a ver com a atual situação econômica, política do país ali de Portugal, ou tem a ver com uma estafa
de brasileiros, uma grande chegada de brasileiros ali na região? Eu acho que tem muito mais a ver com uma incoerência política. Eu não vejo muito sentido, porque quase todos os países do mundo, com raras exceções, estão criando dificuldades para a chegada de imigrantes. Mas a gente vê os mesmos políticos fazerem discursos incansáveis sobre o risco do futuro, que a população de todos os países está envelhecendo, está crescendo menos, faltam jovens e vão faltar trabalhadores. Falam sempre isso, nos amedrontam com essa história. Aí, quando os países têm a oportunidade de receber os imigrantes, que são justamente jovens, que estão querendo trabalhar, formar família, ter filhos e enriquecer e ajudar o país a enriquecer, cria-se muitas dificuldades. Quando eu olho para o mundo, eu fico pensando quais países cresceram de verdade, países minimamente grandes, sem receber imigrantes. Os Estados Unidos são talvez o maior exemplo de que os imigrantes que fizeram aquela grande nação. Basta ver quantas pessoas viviam lá há 200, 300 anos atrás e quantas pessoas vivem hoje. É uma população que segue crescendo muito. Então, eu tenho a impressão que os países precisam repensar esses seus critérios de receber imigrantes. Essa nova onda de nacionalismo faz com que o imigrante pareça um inimigo em comum. E não é apenas Portugal que cria barreiras hoje para os brasileiros. O México, recentemente, o próprio Japão. O Japão, no primeiro momento, criou também dificuldades para a emissão de vistos, embora depois, por um acordo bilateral entre o Brasil e o Japão, tenha relativizado isso. Especialmente no caso de Portugal, eu já estudei em Portugal, estive lá recentemente nos congressos também. Portugal tem uma população de 11 milhões de habitantes, mais ou menos isso. E há uma população de brasileiros de quase 580 mil brasileiros lá. Portanto, proporcionalmente é muito grande. E sim, há um conceito razoavelmente generalizado em Portugal que os brasileiros tomam os trabalhos dos portugueses que ali estão. Embora a mão de obra estrangeira seja necessária, parece haver um certo consenso, ainda que relativizado em Portugal, de que o brasileiro atrapalha a mão de obra de português. E isso faz com que os governos criem barreiras para que os estrangeiros não afluam mais com tanta frequência a esses países.